Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdedit e nós veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Juízes. Ele tem apenas 31 versículos. Pegue a sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo. Hoje o título é Cuidado, o pecado em nossas vidas também é cíclico. Estamos seguindo a estruturação dada pela Bíblia de Estudo de Genebra. Estamos na segunda parte de 3 propostas para o livro de Juízes. 1. A conquista incompleta. Nós já vimos isso. Nós já estamos na parte 2, que é os ciclos dos 12 juízes. E, finalmente, mais para frente, nós veremos os erros dos levitas a partir do verso 17. Dentro da segunda parte, que relata os ciclos do pecado, julgamento e livramento em Israel, durante o período dos juízes, propomos uma divisão em 2 subpartes. O padrão dos ciclos, os capítulos 2 e 3, encerraremos daqui a pouco. Os 12 ciclos, começando no capítulo 3, do verso 7 até o 16. Apanhe sua Bíblia para fazer a leitura prévia, como já falamos. Também entre em nosso blog site para ter acesso à parte escrita dessa narrativa. O padrão dos ciclos, a partir do verso 6, do capítulo 2 até o 3 do capítulo 6. Continuação. Também essa parte foi dividida em 4 sessões, e agora veremos a sua última sessão, que fala dos instrumentos desses julgamentos. A palavra é muito clara, e a insistência nisso é mais clara ainda. As nações estavam sendo deixadas ali, para servirem de prova à nova geração, se seriam ou não fiéis ao Senhor. Isso é muito importante. Eu vou repetir. Aquelas nações estavam sendo deixadas ali para servirem de prova à nova geração. Porque essa nova geração esqueceu tudo o que a antiga geração viveu, não sabia, parece que não sabia de nada. Por isso que os pais não ensinaram nada para os filhos. O que eles deveriam fazer é simples. O povo deveria expulsar e exterminar, uma vez que o juízo de Deus já caíra sobre aquelas nações, e Deus estava usando Israel como instrumento da sua justiça. Então a terra já tinha sido dada, mas haveria necessidade de uma conquista. Essa nova geração, se tivesse obedecido, também teria tido a oportunidade de conhecer o Deus do pai deles, que se fez maravilhoso entre eles. Essa era a graça de Deus que iria se manifestar, e eles iriam comemorar muito. A prova não era simplesmente um teste, mas uma excelente oportunidade de eles verem Deus agir. No entanto, Israel falhou gravemente. Ao invés de cumprir a palavra de Deus e serem vitoriosos e conquistadores com eles fizeram aliança com esses povos, e deram suas filhas e pegaram das filhas deles para relacionamentos. E se não bastasse isso, ainda serviram aos deuses deles. Foi uma péssima escolha dos filhos de Israel, pois trocaram a Deus por deuses que nada poderiam fazer, nem nada podem, nem acrescentam, nem abençoam, antes servem apenas de tropeço. E quanto a nós da geração presente, estamos também trocando nosso Deus por deuses? Por exemplo, Mamon. A coragem para se levantar em cumprimento da palavra de Deus parece ser uma virtude que Deus sempre aprovou e abençoou. Exemplo claro disso nós veremos em Davi. Quanto ao falho Israel, covardes e infiéis, temeram mais ao homem do que Deus e, em consequência, sofrerão muito. Então vamos ver e ter início a partir do verso 7 do capítulo 3 aos 12 ciclos dos juízes. Tendo Israel falhado seriamente, ainda assim o Senhor teve misericórdia deles e levantou durante o tempo dos juízes a 12 deles, que seguindo o Senhor, esses juízes executavam a justiça. Eles eram homens valentes e corajosos para obedecerem ao Senhor e trazer paz sobre a terra durante a vida deles, mas era somente morrerem para o ciclo do pecado e da apostasia e da idolatria começar a enganar a nação novamente.
Somente nesse capítulo 3 veremos 3 desses juízes, sendo o discurso acima exposto repetido todas as vezes, por isso que era cíclico. Também o pecado na nossa vida é cíclico. Você já reparou isso? Principalmente nos viciados. Ele vem, ele nos domina, ele nos escraviza, a gente chora, a gente se lamenta, aí a gente invoca o Senhor e ele envia o livramento de alguma forma. E aí temos paz por um tempo, até que novamente a gente cai em pecado. Eu, por exemplo, vivi preso a um ciclo desses mais de 30 anos por causa do cigarro. Já fui viciado em nicotina. E olha que tive inúmeros libertadores, mais do que 12 certamente. Hoje, Cristo conquistou o meu coração e não mais sou dependente, mas livre. Otniel foi o primeiro juiz, ou libertador do povo de Israel. Ele era da família de Caleb e, como Caleb, muito corajoso e temente a Deus. Também pertencia à tribo de Judá, que parece indicar uma sutil mensagem subliminar de que a tribo escolhida seria Judá e não Benjamim. Sobre ele está escrito que veio o Espírito do Senhor. Assim também ocorreu com outros juízes, como Gideão, como Jefité, como Sansão. E ele pôde julgar o povo, sair à peleja e recebera das mãos de Deus a Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Com Otniel, a terra descansa 40 anos em paz e prosperidade, mas ele morre. E como ele morre, a fidelidade do povo também. E aí eles voltam ao pecado, percorrendo assim esse ciclo maligno que nós estamos falando. Assim Deus levanta outro libertador. Este se chama Eude. Este sendo da tribo de Benjamim. Ele prevaleceu contra os moabitas. Primeiro, ele vai até o rei para entregar a ele uma palavra de Deus. E o rei o recebe secretamente e confiadamente. Eude se aproveita e mata o rei e foge. Chegando a Israel, convoca o povo, e este vai contra os moabitas e fere muitos deles. E a terra novamente entra em paz e descanso. Agora, já não mais por 40 anos, agora foi por 80 anos. Até que Eude também morre. E os filhos de Israel, acontece o que com eles? Voltam ao ciclo vicioso. Parece proposital o levantamento de um benjamita depois de um de Judá. Interessante, né? Como que indicando que o primeiro tem primazia. No entanto, os fatos ainda se sucederam e a realidade é que Deus mesmo é quem escolherá Judá. Depois de Eude, Deus levanta Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou Israel. Se comparado com Sansão, Sansão feriu 1000 com uma queixada de jumento. Isso nós vamos ver em Juízes 15, versos 15 a 17. Talvez Anate se refira a uma deusa cananeia de guerra, e assim Sangar tenha recebido o apelido de filho de Anate. O povo vivia como vive um viciado em drogas. Essa é a verdade. Ele não resiste e cai no pecado, e procura sua dose geradora da sua desgraça, pensando que ele está tendo barato. Ele cai, ele usa droga, ele entra em transe e depois cai em si, e a realidade parece insuportável. Ele chora, ele se lamenta, ele busca alívio em Deus, que o livra por meio de um libertador, e ele vive em paz enquanto o libertador vive, até que morre o libertador e ele volta às velhas práticas para a sua própria desgraça. Maldito vício. Queridos, esse foi o capítulo 3. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 4. Dê um joinha em nosso vídeo, compartilhe ele, inscreva-se em nosso canal, conheça a nossa loja virtual ossemeadores.com.br e nosso blog site jamaisdesista.com.br.
Todos os dias estamos esperando a volta de Jesus. Por isso nós encerramos assim. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.